Pastor Ismael, és indubitavelmente um dos mais talentosos, queridos, seguidos pastores do nosso país, dos últimos anos. És um homem também multifacetado. És pastor, escritor, empresário, mentor de muitos jovens pastores e líder religioso de uma das maiores congregações do nosso país, que é a Catedral de Adoração e Promessa, a sua igreja. Grande estrutura, parabéns por isso. Pastor Ismael, a partir de que momento da sua vida, eu sei que quer falar sobre o seu livro, eu que lhe trouxe aqui os 4, vamos chegar aí. Começaste a entrar no livro. A partir de que momento é que tem clareza do seu propósito de vida? O que é isto de propósito de vida? Eu gostaria de compreender isto. Bom, na verdade, tudo isso que falou, que Deus nos permitiu pela graça alcançar, foi de fato pela sua graça. Tem uma palavra usada por Paulo na Bíblia, em Coríntios, ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. Então, Deus, pela sua graça, nos tem conduzido para o cumprimento do seu propósito. Portanto, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de falar. Segundo, quando é que eu tive esse encontro, de facto, com o meu propósito? Quando eu enfrentei a minha maior dor. Quando enfrentaste a tua maior dor. Quando enfrentei a minha maior dor, eu tive um encontro com o meu propósito. E, aliás, é por essa razão que eu disse que já entrou no livro. Sim. Já. Porque um dos livros que nós vamos lançar tem como tema Crescer dói, mas vale a pena. Ok. E é exatamente no livro onde eu conto as experiências da dor e falo do encontro que eu tive com o meu propósito. Igor, eu fui, em um momento da vida, envenenado. Portanto, eu comecei na vida de empreendedorismo muito cedo, muito novo. E já com os meus 23, 24 anos, já fazia os meus negócios. E é exatamente nessa fase, aos 24 anos de idade, 25 anos de idade, que eu fui envenenado. Portanto, a esta altura, eu estava enfrentando um dos maiores problemas da minha vida. Foi envenenado nesta altura, ainda não era, ainda não se tinha convertido, não tinha uma visão cristã. Quer dizer, vamos, como dizem muitas vezes e colocamos as coisas, era um homem do mundo. Voilà. Exatamente com essas palavras. Assim, Um homem do mundo. Compreensão. Sim, para facilitar o entendimento das pessoas. Um homem do mundo. Lógico que eu vim de um berço cristão, lógico que eu frequentei a Igreja Católica, lógico. Portanto, tinha essa base aí. Mas que isso era o estilo de vida? Não era. O estilo de vida era outro completamente diferente. Então, é nessa altura que eu fui envenenado, entrei em dívidas, perdi quase tudo. Oh, meu Deus. Que eu corri atrás de compreender o meu propósito. Aliás, quando um ser humano ele enfrenta uma dor, Igor, o que é que passa na cabeça dele? O que é que ele pensa quando ele enfrenta a dor? A maior parte, inevitavelmente, pensa em Deus. É verdade. É uma tendência natural. É uma tendência natural. Acontece com os ateus e não ateus. Seja crente ou não, ímpio ou não, todo mundo pensa em Deus. Naquele momento mais difícil da sua vida. Na verdade, é como se estivesse dizendo que não existe mais esperança à minha volta, a única esperança é um ser transcendental. Eu posso não ver, mas eu acredito de fato que existe e que pode me tirar dessa situação. Então, a dor é uma experiência universal e democrática, né? Ela não escolhe a raça, a cor, a altura, portanto, ela chega para toda a gente, não importa quem você seja. E quando a pessoa enfrenta essa dor, ela tem entra em um processo de autoconhecimento. Autoavaliações, começa a fazer avaliações. Então, é nessa altura que eu comecei a encontrar-me com o meu propósito. O que é o propósito? Respondendo também à sua questão. É a razão pela qual nós nascemos. Nós não estamos aqui no mundo acidentalmente. Tu achas que esta dor conduziu-te ao teu propósito? Todas as dores te conduzem à elevação da sua consciência. Porque a experiência gera consciência. Quanto mais experiência você viver, mais consciência você terá. Quanto menos experiência viver, menos consciência terá. Portanto, essa consciência que foi se elevando à medida que a pessoa foi passando por essa experiência da dor, conduziu-me de facto ao propósito. E acontece com qualquer pessoa. Okay. E é por essa razão que no livro eu falo que todas as dores têm uma voz. Umas são vozes que gritam, outras são vozes que falam baixinho, mas todas elas comunicam. E essa comunicação é que guia para o propósito. Eu gostaria de perguntar ao Ismael, é preciso ter um propósito?
é necessariamente propósito o nome que podemos ou que temos que dar, porque perceba que muitas são as pessoas que ainda não encontraram este propósito e isto gera alguma pressão de existência, inclusive, ou naquilo que é a existência. Para aquelas pessoas que ainda não encontraram o propósito, eu gostaria de perguntar, é preciso encontrar? E se sim, quais são as ferramentas que utiliza, vou chamar de ferramentas, geralmente para ajudar estas pessoas a encontrarem o propósito delas? A questão da procura do propósito ela é também milenar, né? Porque quando uma pessoa não se encontra com o seu propósito, começa a ter problema existenciais, né? Portanto, é possível você viver durante muitos anos fazendo coisas e depois descobrir que você não foi talhado nem chamado para aquilo. Para aquilo, ok. Mas o lindo de tudo isso é que cada experiência que nós nos envolvemos, se nós compreendemos a questão do propósito, tendo uma proveniência divina, cada experiência que nós vivemos, ela vai nos conduzir de alguma forma aos nossos propósitos. Portanto, as pessoas todas neste mundo precisam de um propósito para poderem sentir-se úteis. Os nossos propósitos, aqui vai já algumas dicas. Os nossos propósitos, a maior parte das vezes, não estão ligados com aquilo que pode acrescentar para a minha vida. Eles estão ligados àquilo que pode acrescentar na vida dos outros. Ok. Se eu estiver centrado em mim, então jamais vou conseguir viver o meu propósito. O meu propósito está em eu estender as mãos para outras pessoas, edificar outras pessoas, levantar outras pessoas, impactar outras pessoas. É aí que está o propósito. Ou seja, nós não somos o centro, o foco do nosso propósito. Nós, de forma nenhuma, somos o centro. Nós somos os agentes que vão levar a impactação, a edificação, a transformação para outras pessoas. Ou seja, Deus nos colocou aqui não para viver para nós mesmos. Deus nos colocou aqui para viver pelos outros, para estender as mãos para os outros, para levantar outras pessoas. Você consegue identificá-lo. Compaixão. A paixão é um bom meio. Se você sente paixão por alguma coisa, não é necessariamente o seu propósito, mas é algo que lhe conduz para o seu propósito. A paixão é um elemento importante. Se você sente paixão para fazer alguma coisa, você pode estar caminhando para o seu propósito. Se você admira pessoas fazendo alguma coisa e tem uma chama ardente no seu coração, aí pode estar o caminho que vai levar ao seu propósito. Então depois vai ser importante você começar a ter coragem. Porque para viver propósito precisa de coragem. Tem muita gente hoje que não vive o seu propósito porque não tem coragem de largar o que faz nesse momento para correr atrás daquilo que é o propósito. Não que não conheça o seu propósito, já conhece o seu propósito, mas não tem a coragem de abandonar tudo para correr atrás do seu propósito. Por quê? Por causa do desconhecido. Ok, eu estou-me a rever no que está a dizer. Eu também. Estou-me a rever no que está a dizer. Olha,